Agora já está. Se vocês encontrarem, vocês já podem compartilhar se vocês quiserem. Já está. Conseguiram compartilhar? Tá lento, velho. Deixa eu entrar lá. Já, já. Posso começar a fazer o anúncio aqui? Peraí. Nossa, meu computador tá agora. Peraí. Acharam? Conseguiram? Pronto. E Agora só precisa fechar a página para não dar eco, tá, Bi? Tá. Era para compartilhar agora. Tá. Não dá o retorno. Ok. Ainda tá dando retorno, Bi. Fechei já. Luciana, você tá com a página Deve ter fechada? sido... Fechei. Então tá ótimo. Então, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez. É um prazer estarmos com vocês. Hoje a gente tem a presença do nosso amigo, o Rubira, para falar novamente sobre autoconhecimento. Hoje é a sexta parte, né? É o nosso sexto evento para falar sobre esse assunto tão importante. E hoje a gente tem aqui o Rubira. Na semana passada só estávamos só eu e a Luciana. Na próxima semana, que é a semana do Natal, nós não devemos fazer nenhuma live a respeito desse assunto. E depois, na outra semana, a gente ainda vai ver direitinho, vai combinar, talvez a gente apresente ou não. Aí, senão vai ficar só para o ano que vem. Boa noite, Luciana. Boa noite, Rubira. Boa noite. Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem. Tranquilo. E aí, o que nós podemos falar hoje sobre... O Rubira nos prometeu... Não, eu vou falar prometeu, não é, Rubira? Mas ele nos disse, está devendo. Ele nos disse que, se não me engano, eu não estava na live, ou eu estava, acho que não, ele estava com o Fernando, que ele tinha algumas formas práticas, né, para a gente poder encontrar esse caminho do autoconhecimento. É mais ou menos isso, Rubira? Quando eu me refiro à prática, na realidade, né, é que a partir do momento em que você experimenta o estado de vazio, né, você procura, num primeiro momento, ir para esse estado, né? Quer dizer, os indicativos aí seriam que ir para dentro, né? Repousar no ser, quer dizer, buscar se aquietar interiormente, né? Que isso deve ser uma constante, né? Se realmente nós queremos sair da dualidade, isso é fundamental. Então, a partir do momento em que eu tive essa consciência, né? Consciência da consciência, que eu passei a estar consciente da consciência, né? Desse estado, né? De vazio que é tudo, né? Eu passei a ter um cuidado em retornar para esse estado assim com uma certa constância, né? E isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A partir porque quando você entra nesse silêncio interno, nessa quietude, que é um estado, né, de não dualidade, né? Você realmente faz um hiato, né? Um hiato assim mais prolongado em relação
a mente, as atividades da mente, né? Dos pensamentos, das emoções, né? Dos desejos, né? Até que isso se firme como uma vacuidade mesmo, né? Até que isso se firme como um estado de não desejar mesmo, né? De desapego, vamos dizer, né? Porque a partir do momento em que você realmente entra nessa completude, né? Na realidade você está desapegado das coisas, né? Esse desapego não significa uma alienação em relação às coisas, ao contrário, né? Tudo passa a fazer parte dentro de você, né? E você, num primeiro momento, se torna um observador disso, né? Um observador. Está tocando aqui, deixa eu ver se o pessoal atende lá. Tudo bem, Bira. Não, aqui eu posso desligar a ligação aqui. Então, é isso. Quando eu falo de prática, não é a prática no sentido tradicional, né? Por exemplo, quando a gente se inicia, né? Existem dois momentos fundamentais, né? Uma é o de aquietar a mente. Então, quando você senta lá em zazen, né? Quer dizer, as práticas da meditação, né? Que é fundamentalmente concentração, né? Não é meditação, é concentração, porque você precisa de uma âncora para se firmar, né? Você precisa, ou se você se firma através do olhar ou através da respiração, que é mais comum, né? Que é a observação da respiração, né? Você vai criando esses hiatos, né? Uma outra forma, quer dizer, é uma forma de você ir aquietando a mente. Uma outra forma é você tendo a percepção dos espaços entre os pensamentos, né? Entre os pensamentos, entre as palavras, né? A gente percebe que em torno de tudo e abaixo de tudo, envolvendo, né? Envolvendo tudo isso, né? Envolvendo as palavras, existem espaços, né? Existe espaço. Então, esse espaço é o espaço onde tudo acontece, né? Nós acontecemos, né? O nosso corpo, os pensamentos, tudo está no espaço. E a partir do momento que você olha para o espaço, realmente retorna para esse espaço conscientemente, né? Você tem a consciência desse espaço, né? Você ingressa nesse estado de paz mesmo interior, né? De paz. E à medida que isso vai se repetindo, né? Essa consciência vai se repetindo, você cria mais espaço, né? Você fica mais nesse espaço. Então, isso, para mim, tem sido... a gente vai percebendo que a gente vai dependendo menos de procurar esse espaço, né? Porque você vai se estabelecendo mais nele, né? Então, antes, por exemplo, ainda faço isso, logicamente, né? Mas antes eu dependia muito assim, vou dormir, aí eu me deitava e relaxava totalmente, né? Quer dizer, saía de tudo isso, né? Saía de todos os pensamentos, né? Praticamente você vai murchando, né? Você vai saindo de um estado, né? De confusão, os objetos, os pensamentos, e vai aquietando, né? Você vai como um lago, né? Como um lago, né? Ele vai se acalmando, né? E isso é muito, muito legal, né? Isso é muito legal. Então, isso para mim é um marco, né? A partir do momento em que eu tive essa consciência e fui me estabelecendo, né, nela, né? Buscando isso, pelo menos nesses momentos de ir dormir e tal, tudo melhora, né? Você dorme melhor, né? Acorda com mais disposição, etc., né? E se você passa a fazer isso de manhã também, né? Retornar, né? Se pacificar interiormente, né? Você passa a viver de uma forma mais clara, objetiva, né?
Então, esses momentos são momentos os momentos que se iniciam com a pacificação da mente, né? Você vai silenciando a mente aos poucos, né? Aí, nesse sentido, tudo é válido, né? Tudo é válido. As meditações guiadas, embora elas sejam dualísticas ainda, né? Elas ainda estão na dualidade, está dependendo de você e de algo fora de você, né? Você observa a sua respiração, ou você observa um ponto no espaço, né? Então, você é dependente, existe o dois aí, né? Você e algo para te levar para esse espaço. Isso não é não dualidade, isso é um aquietar da mente, né? Até que com o tempo, você vai notando mais, né, os momentos de não dualidade mesmo, né? Em que há uma intensidade de você, né, na ação, quer dizer, há um não eu agindo, né? As coisas acontecem na realidade através da gente, né? Você precisa tem algo a fazer, as coisas vão acontecendo, né? Isso a gente vai tendo provas, né? Assim, uma atrás da outra, se a gente está realmente consciente, né? Por exemplo, hoje eu durante muito tempo, né? O homem, né? Quer dizer, você precisa consertar as coisas da casa e tal, né? Ou, por exemplo, entender de carro, do motor do carro, isso foi sempre meio complicado para mim, né? Porque eu procurava entender, fazer e tal, mas sempre fazia com dificuldade, assim, com esforço, né? E hoje eu precisei arrumar, por exemplo, um chuveiro aqui, né? E eu estava tão de boa, assim, tão nessa paz interior, que eu fiz com o chuveiro, sem tirar o chuveiro. É o meu chuveiro, ele instalado lá, né? Só desliguei a energia elétrica para não levar um choque. Mas eu não precisei retirar o chuveiro, fazer todas aquelas práticas de limpeza, não sei o que lá. Entendeu? E a coisa aconteceu assim, rápido, tranquilo e eficiente. Na primeira funcionou. Coisa assim que fazia, não ficava bom, tinha que fazer novamente, dar uma arrumada aqui. Quer dizer, a coisa, acho que é bem por aí, né? Porque você, estando na consciência, quer dizer, não havendo nenhum pensamento te atrapalhando, né? Não havendo esse eu que está fazendo, está se esforçando por fazer, né? Que tem o compromisso de fazer, as ações acontecem, né? Não é o eu que faz, porque o eu ele desaparece, né? Esse é o sentido de vacuidade, né? O sentido de vacuidade é a não consciência de si no processo. Então, sem essa consciência de si, sem a consciência de um eu separado, as coisas acontecem naturalmente, né? Acontecem naturalmente. Então, é isso, quando eu falo de prática, assim, nesse sentido, né? Porque as práticas meditativas, assim, que, por exemplo, por onde eu comecei, né? Que a gente vai notando que é meditação, né? Que são essas práticas, né? As práticas de concentração, eu praticamente deixei, né? Eu acho que são importantes no sentido de aquietar a mente, né? Quando a pessoa aparece e ela está assim, com ansiedade, cheio de preocupações, de medo e tal, quer dizer, esse processo de aquietar a mente é fundamental, né? É muito importante, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Acho que isso que é importante falar, né? Porque existe uma pregação aí, inclusive, né, de Advaitas, por exemplo, se referindo ao neo-Advaita como algo, né? Quer dizer, criando essa separação, né? Se referindo assim contra qualquer outras práticas mais tradicionais, né? Oração, etc., né? Como algo menor, você entendeu? Eu acho que tudo é importante, né? Tudo é importante. Se isso traz um benefício, ótimo, né? Ótimo. Né? E à medida que a mente vai acalmando, você vai, naturalmente, eu acho que é um processo, pelo menos acontece
aconteceu comigo, né? De você querer se aprofundar nisso, né? Querer se aprofundar nisso. Eu havia falado de uma situação que aconteceu há já alguns anos, né? E pode acontecer se eu buscar isso, que é uma prática, né? Que é complicado falar disso, né? Mas que é aquela prática de morte, né? Que é bem isso, né? À medida que realmente você vai sentindo que você vai saindo do corpo, né? Você vai morrendo, né? Você vai morrendo, quer dizer, o ego vai morrendo, né? Você vai realmente indo para dentro, assim, de uma forma assim, você vai se aquietando, deixando tudo, né? Se desapegando de tudo, né? Até que chega num estado assim de uma paz assim, né? Que é indescritível, né? Depois eu fui pesquisar, e como isso aconteceu assim naturalmente, eu não tinha lido nada a respeito disso. Depois eu fui pesquisar, pô, mas será que existe isso, né? Essa coisa, né? Da forma como eu senti, e realmente existe, né? Realmente existe, né? Na prática do Zen budismo, de alguma coisa lá também do budismo tibetano, né? Do Dogen, qualquer coisa assim, tem essa prática da morte mesmo, né? Eu cheguei a ver uma vez uma reportagem, inclusive, de um monge budista, não sei se do Tibete, não sei de qual região, que eles colocaram um monte de sensor para fazer um eletroencefalograma, né? E todas aquelas linhas que mostram os pensamentos, as atividades neurológicas que nós normalmente temos ao pensar, ao respirar, elas ficaram numa situação muito parecida com morte. Uhum, sim. O coração continua batendo, obviamente, que a pessoa precisa de... Mas Mas, a atividade neurológica dela zerou. uhum. Provavelmente eu não cheguei nem perto disso do que esse monge viveu, né? Que havia toda uma prática, toda uma instrução nesse sentido, né? Mas eu vivenciei isso e falei, nossa, né? Pô, né? É preciso coragem, né? Porque de certa forma é preciso coragem, né? Porque o ego ele não quer morrer, né? Ele não tem essa coisa de morte, né? De desaparecer, né? E tal, né? Então, é bem isso assim que eu falo, né, em relação a práticas, né? É essa necessidade que nós temos de, cada vez mais, tornar isso natural, né? Porque ser é natural, né? A personagem, aquilo que foi criado desde a infância, né? As máscaras e tal, isso não é o natural, né? Esse ego dependente de autoafirmação, dependente de ser amado, né? Dependente de tudo, né? Dependente de relacionamentos para se sentir inteiro, né? Que se sente excluído, né? Que se sente abandonado e tal. É uma grande farsa, né? Uma grande mentira que é o que traz o sofrimento, né? O sofrimento é tudo isso aí. Então, o ser é natural, né? Ser é natural, é isso que nós estamos buscando, né? Viver naturalmente, né? Sair dessa dualidade, né? E vivemos tanto tempo nisso, né? Nós somos criados assim, né? Todas as crenças. A gente já vem com já com um conteúdo, né? Através do DNA, através do campo energético e tal, né? Dos nossos ancestrais, tudo isso que nos coloca dentro da sociedade aí, né? Dentro de uma cultura, crenças, etc. Né? E essa noção de eu vai se perpetuando, né? Desse eu separado, né? Então, a partir do momento em que você se aprofunda nisso e isso vai se tornando algo mais natural, a gente vê que, poxa, é necessário radicalizar, né? Nós temos que radicalizar. Né? A nossa realidade é o ser, né? Não é
a confusão do mundo aí, né? Não é a busca por isso ou por aquilo, né? É estar no agora e agir naturalmente, né? A própria palavra, Sempre. viu, Bira? Só fazendo um parênteses, a própria palavra radicalizar, as pessoas, a gente tem isso como uma coisa extrema, né? Mas não é, na verdade, na matemática, por exemplo, o radical é encontrar raiz, Exatamente. é encontrar a forma mais simples. Uhum, exatamente. É ir à raiz, né? Ir à fonte, vamos dizer, né? Ir ao fundamento de tudo, né? Então, é ir à fonte, né? De onde de onde surge tudo isso, né? De onde surge tudo isso. E isso está dentro de nós, né? É outro momento de compreensão, né? Que esse espaço todo está dentro de nós, né? Nós somos a paz, né? Nós estamos, a paz está em nós, né? O cosmos está em nós, né? O equilíbrio está em nós, né? E aquilo que vemos no mundo está em nós, né? Então é isso, basicamente. Mas é toda uma caminhada, vamos dizer assim, né? É toda uma caminhada, uma capacidade de constante observação e tal, de entrega. Quer dizer, a gente vai aprendendo, né? A gente vai vivenciando, né? Vivenciando e estando alerta, contemplando isso tudo, né? Porque o que traz a transformação é a contemplação, não é o pensamento intelectual, não é a análise daquilo, mas é o simples contemplar, né? A partir do momento que você contempla, aquilo te penetra, né? A gente é penetrado por aquilo, né? Na contemplação, aquilo que é contemplado, ele te ocupa, ele Você se torna um com aquilo que você contempla. Exatamente, né? Então, a contemplação, para mim, também é fundamental, né? É você permitir né? Que esse eu desapareça, né? É essa permissão, né? Dar essa permissão, né? Que a própria consciência permitindo, né? É a própria consciência permitindo, né? Que a consciência nunca desaparece, né? A consciência sempre está aí, né? Sempre está aí. Só que nós somos levados, né, pelas ilusões, pelos pensamentos, pelos desejos e tal. Então é isso. Por enquanto, se você tiver mais... Lu, vamos ver o que a Lu tem a dizer sobre isso. Eu fiquei aqui zen. Nacional, né? Vai falando. Olha, eu não fiz assim práticas na minha vida, né, de meditação. Eu sempre até tive vontade, que eu achava, poxa, eu preciso meditar. Eu achava assim que era uma coisa, na minha cabeça era uma coisa ótima. Mas não aconteceu de fazer. E aconteceu que quando eu estava pesquisando e estudando assim Krishnamurti, querendo, né, compreender o que ele dizia e tal, aconteceu que o que ele ia dizendo ali, ele falava sobre observar os pensamentos, observar a mente. Eu achava coisa de doido. Né? Assim, eu digo, como é isso, gente? Como é que alguém observa o pensamento? Mas eu, ao mesmo tempo, eu dizia assim, tanta gente sensata, as pessoas mais sensatas falam sobre isso, né? Sobre observar a mente, o Buda, o Krishnamurti. Eu não estou falando de gente um pouquinho sensata, não, eu estou falando dos caras tops, né? Digo, não, mas isso existe, isso é possível. Então, isso tem que acontecer, entendeu? Mas eu não sabia nem por onde eu ia começar um negócio desse, de observar o pensamento, se eu estava tão misturada com o pensamento, né? A gente, quando a gente não tem um autoconhecimento, justamente a confusão que a gente faz sem um autoconhecimento é se confundir com a mente. A gente acha que a gente é a mente, né? A gente é todo esse conjunto de memórias e fala assim, o corpo junto com a mente e etc. Bom, eu tenho que, peraí, deixa eu botar minha bateria aqui, né? Eu tenho que ver isso. Então, aí nesse processo, apesar de eu ter uma mente bem agitada,
né? Na época, assim, mas era uma agitação que eu diria assim, não incômoda, sabe? Era uma eletricidade, uma vivacidade. Eu sempre apreciei muito assim estudar e compreender, e eu tinha atenção. A mente era muito elétrica, como eu disse, assim, vivaz, né? Mas mesmo assim, eu tenho uma facilidade muito grande de contemplar. Eu acho que de toda a história, de tudo que eu posso dizer assim, que é o prêmio assim que me veio aqui no pacote, foi ter essa facilidade de contemplar. Contemplação, porque cada um interpreta de uma forma, vamos dizer assim, se eu vejo uma realidade, uma conclusão, um fato, né? Se eu constato um fato sobre a realidade, mesmo a realidade aparente, sobre o universo, sobre o funcionamento do universo, ou sobre o funcionamento da mente, eu pego aquilo, eu não fico só raciocinando, não, isso é um fato, e eu contemplo o fato, entendeu? Então, eu vinha fazendo isso, e isso facilitou muito para a minha mente ela para que eu tivesse a atenção, entendeu? Se o objetivo era o entendimento, era ouvir, era compreender, e eu estava assim, não, eu quero entender essa coisa. O que acontecia, a mente naturalmente, ela se plantava de uma forma a cooperar, entendeu? Ela não ficava assim colocando as crenças e as opiniões. Isso é uma coisa assim que eu acho que maravilhosa de você ter, que eu não fiz nenhum treinamento específico para isso, mas acho que somente a entrega ao entendimento, à compreensão, quando a gente quer ouvir alguém, quando a gente quer entender alguma coisa, né? Que você fica, não, aí você presta atenção mesmo, você é aquela atenção. Então, isso acontecia muito comigo. E foi nisso que, naturalmente, eu comecei, então, a observar a mente. Só que, no começo, o que aconteceu, assim, o primeiro momento que eu tive realmente, assim, a constatação de que eu estava observando, que tinha uma separação entre a vacuidade que sou, né, e a mente, foi um dia que eu estava assim, eu estava na farmácia, eu acho, e de repente a vacuidade, vendo as palavras saindo pela minha boca, porque o pensamento ele sai pela boca, né? Quando a gente fala assim, eu tô com a fala, a verbalização é o pensamento saindo pela boca. Então, assim, se eu tinha uma dificuldade de observar dentro da mente, quando, nesse momento, aconteceu assim, parecia que eu só estava apenas vendo a Luciana acontecendo, o corpo, a boca, a mente, operando, e eu falando com a mulher, sem atrapalhar em nada, a Luciana fazendo tudo, e eu, a vacuidade, observando aquilo sem raciocinar, sem pensar sobre isso, e sem atrapalhar ela, né? Atrapalhar a Luciana. E a partir daquele momento foi o primeiro momento em que realmente houve uma distância nítida. Então, a partir dali, a partir daquele momento, eu realmente eu vi que eu não, assim, tinha a vacuidade, isso não é muito correto, mas eu não tenho como expressar de outra forma. E eu vi a Luciana falando, verbalizando, conversando com a mulher, naturalmente, e não atrapalhava ela o fato de eu estar mais nessa posição que é a minha real natureza, né? E vendo tudo acontecer. E a partir daí, aí que eu percebi, eu digo, isso é que é você ser o que você é, observando o acontecimento do corpo e mente, né? Então, eu vi tudo isso acontecendo e, a partir daí, realmente, foi que eu percebi o que é isso de observar a mente. E não parou mais, né? E, então, eu não tive técnica, essa foi a minha forma de observar a mente, a meditação, né, que eu fiz, que aconteceu, foi assim, e assim até hoje. Né? Claro que com o tempo você aperfeiçoa mais, né, a distância, você começa a ter uma certa tranquilidade. Se tiver um problema mesmo assim muito, né, um acidente, uma coisa assim bem dramática até, mesmo nesse momento, lucidamente, eu sou o que sou, a vacuidade e as coisas estão acontecendo, né? Mesmo se a mente ela der uma agitada, eu observo ela agitada. Se ela está calma, eu observo ela calma. E eu nem penso assim, eu estou observando, eu não fico mais pensando, eu estou observando. Não existe essa... Até porque quando eu falo eu estou observando, quem está falando é a mente, porque toda verbalização, todo movimento,
toda racionalidade, toda observação verbal, qualquer opinião, qualquer coisa que se faça, qualquer movimento, é a mente, né? Então, até o Bira estava falando aí sobre a questão de que existe espaço entre os pensamentos, que existe espaço entre, né, que você vai observando essas lacunas, né? E aí eu me lembrei, César, da última live, quando eu estava falando, na verdade, do corpo, que quando a gente fala eu sou o corpo, o que é o corpo? Quando a gente fala assim, o corpo é 99,9% de espaço vazio. Então, para facilitar, vamos colocar assim, para não falar assim, vacuidade, porque sai todo mundo correndo quando a gente fala assim que a gente é vacuidade, né? Que todo mundo parece que tem medo do abismo. Então, espaço. O espaço entre os pensamentos. Então, os pensamentos surgem, o espaço entre eles sou eu. O corpo, o espaço que tem, esse corpo aqui é 99, quase 100% de espaço. Eu sou muito mais espaço do que essa aparência, do que essa casquinha. É quase como se fosse tinta. Só que a gente tem impressão de que é concreto, mas essa não é a realidade. Por mais que você tenha a sensação. A sensação, ela não é compatível com a realidade, assim como as cores, né? Eu sei que as cores não existem, mas nem por isso eu enxergo preto e branco, mas eu estou plenamente lúcida da realidade, né? Das projeções da mente, desse mundo aparente, né? Como se fosse realmente uma matrix, né? O sabor, o som, todas essas coisas que a gente já tem noção, né? De como funciona realmente. Então, basicamente, eu não sou do tamanho desse corpo. A minha real natureza é maior que o universo. O universo surge dentro de mim, mas não é de mim, é de mim. Né? A Luciana acontece em mim, Bira está acontecendo em mim, César está acontecendo em mim, essa casa acontece em mim, Brasília acontece em mim, o planeta Terra acontece em mim o todo. Essa é a realidade, embora a sensação, o efeito sensorial que a mente e os nossos sentidos provoquem, seja de que a gente é local. Só que não é nem uma questão de certeza, né? Porque pela razão a gente tem certeza, a gente duvida. Né? Então, essa análise já foi feita e já houve ultrapassada essa questão. Então, eu não fico mais. Agora, é interessante a gente contemplar. A contemplação da realidade é que traz uma lucidez que não é você ficar raciocinando somente, não. É contemplar. Você vai, poxa, no mínimo isso, por exemplo, um corpo é 99,9% de espaço. Isso é verdade. Isso é comprovável. Isso não é necessário acreditar. Entendeu? Então, se a pessoa encara, por exemplo, só esse fato, eu estou falando de uma coisinha. Só esse fato, bom, se a pessoa acha que é o corpo, ela tá consciente, tem que estar consciente de que ela é espaço. Porque o corpo é mais espaço do que qualquer coisa. Aí vai falar, mas é feito de água. Mas a água é feita de espaço. 99,9%. Não é isso, César? Toda a matéria observável ela é feita em grande parte, aliás, na maior parte de espaço vazio, 99,99%. Espaço, essa é a realidade. E assim, é um espaço vazio que cientificamente já foi comprovado, né, que o vazio não é vazio. Ele é um vazio matemático. É um vazio de matéria. Não, vazio de massa, não tem massa. Tem massa? Não, esse vazio tem massa? Imagina, o vazio matemático é assim. Imagina que você tem, entre parênteses, mais 1 e menos 1. Então, dentro, a soma do mais 1 e o menos 1 dá 0. Mas você tem lá o mais 1 e o menos 1. Então, assim, todo vazio, a mecânica quântica, ela diz isso, né? Ele é as partículas, vamos dizer assim, elas estão aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Esse meio, então assim, na conta dá 0, né? Então assim, o vazio também, o vazio mesmo, ele é uma sucessão de nascimento e morte, surgir e morrer. Surgir e desaparecer, é isso.
Entende? Agora, o que você está falando é a própria teoria do Big Bang, porque assim, se todo o universo, em um determinado instante, esteve concentrado numa região menor do que um átomo, né? Olha que é menor ainda, hein? Ou seja, a coisa estava tão densa, porque se eu conseguir esticar isso para chegar no tamanho do universo, nessa infinitude, é que esse espaço vazio também foi esticado, né? Entre uma camada eletrônica, vamos falar de átomo, né? Então você tem lá as camadas eletrônicas, né? Quando a gente estava na escola, a gente aprendeu lá ali nos Pauling, né? S, P e tal, são 7 camadas. Engraçado ser 7, né? 7 está presente em todas as coisas. Mas, então, assim, quando um elétron salta de uma camada para outra, ele salta, a gente chama isso de salto quântico. Ele não vai andando, ele simplesmente desaparece e aparece numa camada, na outra camada. Ele simplesmente faz isso. E se a gente fosse comparar isso, a distância que ele salta, por exemplo, se a gente comparasse com o meio que a gente vive, é como se a gente tivesse, por exemplo, o elétron desaparecesse aqui e aparecesse aí em Brasília, sabe? A distância é essa. E nesse meio todo há um vazio matemático, há uma vacuidade, né? Mas esse vazio, assim, ele, por exemplo, ele pode ter até alguma coisa, mas assim, não tem massa. Para poder ter massa, Não, a não tem. partícula tem. É isso que eu estou dizendo. O meu corpo, assim, 99% é vazio de massa. Ele não tem. Só que não parece tão concreto. Sim. Olha essa contemplação aí, você só contempla, não é uma coisa assim, você tem que encarar muito a realidade mesmo, porque essas coisas precisava assim, como é que eu digo, os budistas, por exemplo, chegaram à conclusão da vacuidade do eu, eles sabem também que que tudo surge, tem o on, né? Tem essas coisas todas assim. Só que isso se comprovou dessa forma aí, eles contemplavam, eles meditavam no on, né? On, só que assim, a minha meditação era muito encarando os fatos sobre aí eu fui eliminando a falsidade, porque eu fui vendo que não tem nada de concreto, que tudo realmente é uma ilusão. Só que fica muito estranho para as pessoas que nunca ouviram falar assim, e acham dizer, poxa, esse papo de gente maluca, dizer que isso é uma ilusão. Só que é, né, de verdade, não é uma coisa que a pessoa tem que acreditar. Verifique a realidade aparente. Quando você vai verificando esse mundo, o mundo aparente, você acaba se deparando com a sua real natureza, entendeu? Se você vai contemplando, não é assim que você fala para uma pessoa assim, ó, quando a ação, quando você decide fazer uma coisa, a ação já estava acontecendo. Então, quando você diz eu decidi, você está enganado. Mas a pessoa fala, tal, e não contempla isso, não pensa sobre isso, a mente está tão agitada que a pessoa vai fazer outra coisa e ninguém para pensar, porque a primeira coisa que se uma pessoa dá uma paradinha, assim, tipo, para contemplar, a primeira coisa que ela vai perguntar, poxa, se eu acho que eu decido, e está provado que quando eu decido, a ação começou antes, isso é provado, então a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é, quem sou eu, então? Quem é esse que eu estou achando que eu estou achando que eu estou decidindo? Apesar que esse processo também é mental, né, Lu? Sim, mas o autoconhecimento ele começa com a mente, porque a pessoa não tem como sair da mente se ela acha que ela é a mente. Ela tem que começar, ela lê os mestres, ela pesquisa, aí depois ela vai parar e aí vai observar propriamente. Eu não conheço alguém que faz um autoconhecimento sem ter lido alguma coisa, sem ter ido, sei lá, algum centro de meditação, fazer uma prática, e aí vai desenvolvendo, né? Ou lê Krishnamurti, ou faz algum tipo de método, sei lá, tem várias coisas que eu não conheço, eu só fui mesmo mais me aprofundar no autoconhecimento mais com o Krishnamurti mesmo, né? Foi Eu vou, assim, eu vou fazer um parênteses aí no que você está falando. Eu vou até dizer, e acho que pegar um pouco do que o Bira falou. Eu assisti um filme uma vez, acho que vocês já assistiram também, eu já comentei sobre esse filme. É o Poder Além da Mente. É um livro, é do Dan Millman, que é um mestre,
de espiritualidade. E ele fala, no filme, tem uma cena que o Sócrates, que é o O poder além da vida. poder além da vida. além da vida, perfeito, desculpa, não é além da mente, não, poder além da vida. O Sócrates, que é tipo o Bira, assim, ó, o Sócrates parece o Rubira, mas é verdade, é o Nick Nolte, né? E o Sócrates, ele pega o Dan, que é o discípulo dele, fala, olha, eu quero que você faça uma coisa. Vai em cima daquele carro, que é um carro velho lá, e fica lá, e quando você conseguir concluir o que eu estou tentando dizer a você, você volta e me diz. Aí ele fica lá um dia inteirinho, até a noite, assim, aí tem horas que ele volta e fala assim, olha, a vida é maravilhosa. Olha aí, sai o cara, não é isso. Olha, a gente tem que fazer o melhor pelos outros. Ele falou, não é isso. Olha, as coisas funcionam assim. Ele falou, não é isso. Aí ele para e fala, peraí. Aí ele aquieta a mente. Em cima daquele carro. Você já assistiu esse filme, Robinho? Já? Tá mudo o seu microfone. O seu microfone tá mudo. Aí ele aquieta a mente. E acho que é o que o Rubira falou. Ele não usa nem o pensamento. Ele começa a contemplar. Aí vem um casal assim, e o casal começa assim, fazer carícia, tipo, trocar uma energia ali e tal, e ele começa a olhar sem fazer nenhum tipo de análise. E aquilo que o Bira falou, aquilo que a gente contempla passa a fazer parte dele. Ele volta no Sócrates e fala assim, tem sempre alguma coisa acontecendo. A grande sacada dele foi assim, ó, é a atenção que eu tenho que ter. A todas as coisas que eu tenho que contemplar o que está acontecendo. Eu não posso negar que está acontecendo. E quando eu foco na atenção, só esse foco, só essa contemplação já me traz a plenitude, que já me faz se tornar um com aquilo. Agora, é claro, nós estamos aqui conversando, dialogando, porque nós somos atrás do conhecimento, nós usamos a mente, é óbvio. A gente só consegue interpretar com a mente, não tem jeito. Mas só tudo bem, tudo bem. Só que, por exemplo, tanto é que você gosta do Krishnamurti, o Bira gosta de um outro autor, eu gosto do Eckhart Tolle, gosto do Dan Millman, do Deepak Chopra. Ou seja, a gente foi atrás de uma informação porque a gente usou a mente para isso. Mas esses caras, as práticas que esses caras eles nos colocam, são práticas contemplativas mesmo. Não são práticas assim. O Krishna, por exemplo, ele fala eu acredito que ele fale assim, para você se libertar da mente, para você se libertar do julgamento, né? Porque assim a gente se torna refém da mente. A mente, que nem, ó, eu tô aqui ouvindo o Bira falar, e a minha mente fala assim, fala alguma coisa para dizer para ele que você está entendendo. Fala alguma coisa, a mente está dizendo isso para mim. Mas aí eu estou vendo a mente falar. E eu falo, não vou te dar atenção. Você vai ficar quietinha aí e vai ouvir o que o Rubira tem a falar. Você entende? Assim, essa é a interpretação que eu tive agora há pouco. Viu? Eu tive, antes da live aqui, eu pensei em propor justamente isso. Vocês conseguem ficar realmente em silêncio, sem nenhum pensamento, sem nenhuma análise, sem vontade de falar, né? sem ser impulsionado pelo pensamento, né? Sem ser impulsionado por esse dois? Sim. Vocês conseguem ficar assim? Sim, ser impulsionado eu consigo. O que eu acho que eu não consigo é dizer assim, se eu tiver em qualquer... Agora, pare de pensar. Tipo assim, pare de pensar agora, assim. Pode até acontecer, mas não é uma coisa que... Eu acho que quando a pessoa fala isso, eu acho meio estranho. Porque eu não sou o pensamento. O pensamento eu consigo não dar bola, consigo não ser levada por ele, tipo, me impulsionar, entendeu? Isso sim é... Agora, dizer Mas assim... fica aquela vontade em você de intervir, né? Como o César falou. Pode acontecer, mas assim...
Mas se você uma negação interior. Né? se olhar, eu não estou nem controlando, né? A Luciana falou que ela estava na farmácia e ela se viu falando. Então, se você conseguir... Teve uma amiga minha que fazia yoga, inclusive, uma vez ela participou de uma live. A Denise, que no nome sânscrito dela é Ananda, né? Dá o passo para fora. Ela fala assim, acho que é os Vedantas que falam assim, os Vedas, né? Dá o passo para fora. Então, assim, quando a Luciana faz aquilo que ela fez na farmácia, ela se vê... Então, assim, por exemplo, mais ou menos, acho que a experiência que eu tive aqui de uma forma natural. Falar, minha mente está querendo falar alguma coisa, mas ela vai ficar quieta aí, vai escutar. Né? Então, assim, é uma forma de entender quem é a minha mente. Quem é que a minha mente é só uma coisa que eu vou utilizar. Ou não. Né? Só que ela está compulsiva e você está consciente dela, né? Isso. Que ela está querendo entrar na parada, né? Né? Então, existe essa compulsão do pensamento, e você não é isso. Você é aquele que está observando, que está vendo, fica quieta aí. Né? Mas com o tempo, porque assim, a mente começa com a mente mesmo, e a mente, ela compreende a si mesma. Só que você não é a mente, nem é aquele compreendedor da mente. Aquele que diz, eu agora estou observando a mente. Ele ainda é um observador, ele, na verdade, ainda é uma parte da mente, é o próprio pensamento falando do próprio pensamento. Ainda a é mente doido. dividida. É a mente dividida. Ainda é doido. Não tem nada demais. Só que aí você vai indo, quando você está mais fundo realmente, porque na minha real natureza, o que eu sou, não tem, tudo acontece em mim. Eu não faço nada. Entendeu? Eu não experimento, não faço nada. A própria experiência, a experimentação, ela necessita, mesmo que seja sutil, de algo temporal para experienciar, continuamente no tempo está experienciando, entendeu? Né? Mas tudo acontece em mim. Essa é a realidade. Agora, com o tempo, eu acho que, assim, que propriamente ela fica mais calma, ela já não tenta mais tanto. Eu não sei, assim, com o tempo... Porque tem gente que fala que fica sem pensar. Tipo assim, eu paro de pensar. Pode ser que aconteça, mas assim, e acontece de realmente você ficar, às vezes, em momentos assim, que é de uma espécie de preguiça, ou que assim, uma aquietação realmente. Mas não assim, tipo, você fala assim, Luciana, pare de pensar agora. Eu acho que na hora que fala isso, aí que pensa mesmo. Não, quando você entra em quietude, em perfeita quietude, desaparece o pensamento. Isso Sim, mas assim, não é uma coisa que você faz assim, tipo, mas estou aqui falando, aí pare de pensar agora. Não. Porque aí é o próprio pensador dizendo para ele não pensar. Né? Quer dizer... E acho que até pode dar uma certa aflição, uma certa guerra interna até. Digo, não, é melhor eu fico na minha e ele fica acontecendo. Aquela história de matar o ego, sabe, umas coisas absurdas, isso. né? O Eckhart Tolle, pelo que eu entendo dele, pelo que eu já li, ele traz para você um método de... Se você viver o agora, o aqui e agora, você consegue direcionar vamos dizer assim, a sua mente, fazer ela fluir para o único momento importante. Então, por exemplo, eu vou passear com o meu cachorro. Quando eu vou fazer isso, eu vou prestar atenção, eu não vou obrigar, eu vou agir de forma natural. Eu vou prestar atenção no que está acontecendo. Porque muitas vezes eu posso ir passear com o meu cachorro e estar pensando amanhã o que eu vou fazer. Está pensando no que eu fiz hoje. Está pensando, por exemplo, em um problema que aconteceu há 10 anos atrás. Então, não estou naquele instante. Não estou presente. O Eckhart Tolle, ele fala sobre a presença. Ou seja, você não deixa de pensar. Você simplesmente traz para o aqui e agora a sua mente. Você condiciona a sua mente a estar naquele momento importante. A mente nunca está no aqui e agora. Viu? A questão, olha, a mente é pensamento. A mente ela está ou no passado ou no eu discordo de você. Eu acho que ela pode se você ela pode se aquietar e deixar você ser o que você é, e aí você vai estar no agora, mas não é a mente. Mas eu discordo de você. Eu acho assim, que se você conseguir
não quero falar a palavra treinar, mas assim, se você conseguir praticar isso, é lógico que não é o tempo todo, sabe? Não é o tempo todo. Mas é maravilhoso quando isso acontece. Essa Mas é uma prática quando de você fala meditação. nunca está, quando você fala, olha o que você falou, a mente nunca está no aqui e agora. Essa palavra, não, então essa palavra nunca eu não concordo. Porque a mente é um movimento de passado e futuro, a mente é um processo de pensar. Não. Você pode estar Ó, com a mente vamos colocar aquietada. a questão do pensar, né? O que a gente está falando, né? Quando você está vazio de si, desse si mesmo, né? Desse eu e tal, Que é a você mente. está, que é a mente, O eu é a mente. você está sem a memória psicológica, sem essa noção de eu, certo? Isso. Então, esse pensamento não significa que você fica sem pensamento. O pensamento continua. Por quê? Tudo é aprendizagem, né? Como se fala? É cognoscível, né? Então, você usa essa capacidade do cérebro, né? De conhecer, né? Então, o pensamento ele continua. Você vai fazer alguma coisa, você vai pensar para fazer. Você vai atravessar a rua, você para, pensa o que você vai fazer, qualquer coisa que você... Né? Você está em ação. A diferença é que não está a memória psicológica. Você não está sendo governado ali pelo medo, né? Mas De o pensamento ele morrer, vem depois da pelo ação. medo por dores, por sofrimento, entendeu? Por reações, né? Você é um puro observador. Então, isso é a presença. Tá, então a presença É é a presença. testemunha. A testemunha, ela testemunha o corpo fazendo, raciocinando de atravessar para frente, para trás, pensando em coisas que ela aprendeu a olhar se o carro vem de lá ou para cá. Tudo é passado, tudo isso faz parte de memória. Até que A desaparece. presença não faz nada, ela é uma testemunha. Então, mas até que desaparece a testemunha. Eu acho que Até o que a Lu está desaparece. falando é aquele delay que tem, né, Lu? Não é isso que você está falando? É o delay que tem. Ou seja, a mente ela está só testemunhando o que está acontecendo com você. A mente não testemunha. Obviamente, ela não consegue estar no momento presente. Ela tá, olha, então aconteceu algo. Então ela julgou, ela viu o que aconteceu. Ela não está no momento. Ela avalia com base mas em memória. Você ainda pode. O que eu quero dizer para você, olha, vou começar de novo. O pensamento do Eckhart Tolle, pela literatura que eu li, é tentar trazer você para esse momento presente, trazer a mente, porque você que eu falo, o você que eu estou falando é a mente. Eu não estou dizendo que você é sua mente, eu estou dizendo você que o Eckhart Tolle coloca é a mente. Então, assim, ó, você traz o pensamento para o momento presente. Então, por exemplo, ó, amanhã eu tenho alguma coisa para fazer, mas eu estou pensando no que eu quero fazer. O pensamento é sempre passado. 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 E você não é a mente. Você está falando para trazer para o presente o eu. O eu, a mente. Só que você não é a mente. Isso que você está tentando... Lu, é uma questão de interpretação, minha querida. Eu entendi que existe uma experiência, eu entendi isso. Eu só estou falando para você do Eckhart Tolle. Eu não estou falando para você que... nem eu sei direito. Eu sei que o método dele, quando ele fala assim, olha, você tem que viver o aqui e agora, viver o presente, estar presente na experiência. Sabe? Quando você vai fazer algo, se a sua mente não, porque a maior parte das vezes ela está difusa, ela está espalhada no tempo, né? E esse tempo futuro e presente é exatamente aquilo que faz com que a gente fique fraco diante das nossas decisões, porque a gente não consegue concentrar o nosso poder mental, a nossa mente, essa ferramenta. Sabe quando você afia uma faca? Se ela não estiver afiada, ela não vai cortar. Então, quando você coloca a sua mente, você afia a sua mente
para estar posicionada num instante e num local, ela tem uma eficiência maior. Agora, quando você fala nunca a mente está, ou sempre, eu acho que essas duas palavras, elas são definitivas. E eu não posso concordar com isso. Eu não concordo. Eu acho que a gente pode, sim, Para você estar presente no afinar, agora, você não afinar. pode se confundir com a mente. A mente pode estar em operação e você está presente, Sim, entendeu? sim, mas Mas se a você achar mente que morre, você morre? Hã? Se a sua mente morrer, você morre? Não, Não, como não? Se a sua não. mente, você tiver se o seu, eu estou falando assim, se o seu cérebro parar de funcionar, você não morre? Você Se quer o cérebro... não, a mente, o seu cérebro, a mente, Não, essa uma mente. pessoa com Alzheimer, ela não tem mente. Ela fica viva como um vegetal, mas Responde, sem a mente. responde a pergunta, você morre ou não? Sem a mente, sem operação de pensamento, eu posso ficar viva. Agora, se o cérebro parar, né? Porque É o o cérebro continua cérebro que eu estou comandando o falando. coração, o Mas é dele, intestino, mas é sem dele que eu estou pensamento. falando. Lu, é do cérebro que eu estou falando. Não, se o cérebro morreu, tem morte cerebral. Isso, aí O você corpo morreu. tem morte cerebral. Mas é exatamente esse. E o pensamento, ele está onde? Ele está na Mas, mente, está no sim, cérebro. mas você está falando... Olha, é porque um cérebro, ele pode, como é que diz, morrer, aí tudo bem, o organismo morre, às vezes não, né? Fica vegetal, né? O, a pessoa pode, sem o cérebro estar morto, perder só as memórias e não ter a mente, não tem um processo de pensar. Não, Ela mas, fica... você não entendeu a pergunta. Eu acho que eu não tô sendo claro. Eu quero dizer assim, se uma pessoa tem morte cerebral, teve um tumor, aí o cérebro parou totalmente, ela não vai conseguir pensar mais. Ela não vai, a mente não vai trabalhar, ou seja, até as funções respiratórias, cardíacas vão parar. A pessoa vai, aí ou seja, é, o indivíduo ele morre, ele acaba, ele finaliza. Não tem essa de, eu continuo. Não tem essa. Para mim, não. Na minha opinião, não. Aí o que eu quero dizer assim, se você consegue condicionar, eu não estou nem dizendo eu estou dizendo que assim, o Eckhart Tolle, pelo menos o que eu entendi da literatura dele, é isso. É você trazer a sua energia vital. Porque, por exemplo, você pode ser muito ansioso. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que vive no futuro. Ela vive esperando alguma coisa que vai acontecer. E pode não acontecer, e aquilo a perturba muito. O que é uma pessoa frustrada? É uma pessoa que vive no passado. Ela vive pensando naquilo que não conseguiu fazer, não conseguiu acontecer, não aconteceu. E aí, o método do Cartoon, é isso que eu estou tentando dizer a você. Ele fala assim, ó, você tem que viver no aqui e agora. Nesse momento presente, trazer o seu pensamento para esse momento. Aí você fala assim, não, a mente ela não consegue viver no aqui e agora. Aí eu entendo quando você fala, olha, ela não consegue, ela é muito bagunceira, ela sempre quer, ela é viciada no futuro e no passado, a mente é assim. Ela fica perguntando para mim, puxa, por que você não conseguiu fazer isso? Ou será que amanhã vai acontecer aquilo? Ela faz isso. A mente realmente faz. Mas se você afina, se você treina, né? Treina. Agora, existe outra coisa, existe também o desapego da mente. O desapego. Ou seja, eu observo a minha mente, e tenho clareza que como ela está trabalhando, e deixo até que ela se acalme, até que ela tenha quietude. Né? É isso. Só que para você produzir alguma determinada tarefa, você vai usar a sua mente. Aliás, para todas as tarefas, até para respirar. Né? E se você consegue, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ele trabalha milésimos de segundo, são decisões que ele tem que tomar com a mente. Né? A mente é que faz ele acelerar, desacelerar, frear, dirigir, pilotar. E ele não pode estar pensando em coisas do futuro e nem no passado. Ele tem que estar prestando atenção. Então, o método do Eckhart Tolle é mais ou menos isso. Ele traz a sua mente para o momento presente. É isso que eu quero dizer. Entende? Agora, com relação à mente não
que nem você disse, olha, nunca consegue. Eu acredito que é muito difícil. Ela sempre quer fazer confusão. Ela sempre quer ir para o futuro ou para o passado. Mas você pode estar presente, mesmo que a mente dê umas viajadas, você está presente, porque você não é a mente. Você observa a mente pensando. Sim, eu concordo com você. E também quando você está, por exemplo, num carro dirigindo Ayrton Senna, entendeu? A ação está acontecendo sem que ele, por incrível que pareça, é a superfície da mente, o borbulhar, entendeu? É que dá a impressão de que está decidindo fazer alguma coisa, porque as coisas estão acontecendo. Então, ele não está tendo um pensamento, tipo, agora eu vou virar à direita. Ele não está... ele está no fluxo, igual o coração está, igual a respiração está, igual o sangue corre nas veias. Isso é que está acontecendo ali. Ele está plenamente nesse fluxo. Chamam de movimentos peristálticos, né? Aqueles movimentos que independem das decisões. Do jeito que a gente respira, do jeito que a gente bate. A gente é que com a mente acha que as outras coisas estão acontecendo diferente do coração bater, do sangue circular, entendeu? É esse eu, essa superfíciezinha que é o fazedor, que decide, que diz que faz, que é o eu. Esse é que é o ponto. Então tem uma ilusão aí. Ele acha que ele é o fazedor, ele acha que está fazendo, e essa ilusão é que ocorre. Então, não sei se você me entende, se Bira me entendeu. É justamente isso aí, é o desaparecimento do eu fazedor, é o desaparecimento desse centro para quem as coisas acontecem, né? Ah, aconteceu tal coisa, né? Sempre ele é o centro. Então, é o desaparecimento desse eu, né? Tipo, Como eu centro. dirigi. Agora, o Então, mesmo assim, eu dirigi, eu ganhei. O plano, você está planejando alguma coisa, é preciso de pensamento. Não, aí é tudo bem, aí já é uma... Agora, o eu, ele depende de uma memória, né? Esse eu autocentrado, ele depende de uma memória. Ah, eu nasci em tal lugar, eu tive tais experiências, eu Esse sou assim. ele é passado. Ele é passado. É passado, exatamente. 100%. Ele nunca é agora, esse eu. Nunca. Exatamente. Nunca. Então, quando você... Até o momento em que você se torna observador da mente, mesmo observando a mente, você está na dualidade, existe dois ali, né? Você observando a mente. Até que desaparece esse observador. As coisas acontecem. Como esse momento em que o cara, você está dirigindo toda a atenção para o agora. Então, não existe um eu ali fazedor. Então, as coisas estão naturalmente acontecendo, as ações estão acontecendo. Né? A mente faz o papel dela correto, que é o lugar dela fazer, está fazendo ali sem fazedor. Né? Talvez seja didático diferenciar essas atribuições da mente, né? Porque você coloca, a mente é isso, a mente também é isso, a mente também é isso, a mente é o cérebro, né? Talvez em termos didáticos, que é interessante ter uma diferenciação aí, né? Porque a mente é fundamentalmente essa consciência de um eu separado. Isso é a mente. Né? Feito de memórias. É a memória, é o passado, né? Que é reativo, né? Se alguém vai falar alguma coisa, você já está preparado para reagir, né? As coisas acontecem, você está reagindo, né? Agora, o poder do agora ali é você trazer o foco, toda a atenção para o agora. Então, aí desaparece também o eu. O eu deixa de ser o centro, né? Até que haja apenas atenção. A testemunha, atenção não é de ninguém. A presença. Atenção não é de ninguém, né? A presença perfeita não é de ninguém. Não existe um alguém que possa reivindicar. Eu estou tendo atenção. Não. Existe só a atenção. Então, aí desaparece o eu, né? Aí que você tem vai ser o ego que vai ter vai querer transmitir essa noção de vazio, né? Essa noção de fluxo, que já embola meio de campo, né? Porque na realidade desaparece o eu, existe apenas ação. No próprio filme, o discípulo tem uma hora que ele fala assim, saquei o que você quis me dizer, pô, cara, você me ensinou isso aí, eu fui lá e fiz um exercício, que eu fui o cara, eu detonei, eu fui...
Aí ele olha e fala, meu, você está tripudiando. Você não estava no aqui e agora. É. Ele até usa a ferramenta, mas ele realmente não estava no presente. Ele não Estava estava... identificado, continuava identificado aquela figura que estava Ele ainda fala assim, buscando. eu fui melhor que alguém, eu consegui mais. O fulano de tal é um cara que eu sempre eu fico competindo com ele, eu acho que você lembra disso, né, Lu? E aí eu consegui me sair melhor que ele, porque eu usei isso, essa técnica que você me ensinou. Aí o cara, meu, você não estava no aqui e agora. Você Exatamente. só usou. E tem uma outra cena interessante, que ele joga o cara da ponte, e aí o cara, pô, o que você fez comigo, cara? Você me jogou da ponte. Eu falo, agora você estava no aqui e agora. Porque você não estava prestando atenção mais em nada, só na esborrachada que você ia dar no chão. Você ia na água lá, você ia cair na água. Sabe quando você está na iminência de ser atropelado ou alguma coisa grave acontecer? Parece que tudo se concentra para aquele instante. Tudo. Todo o seu corpo, seus músculos, a mente, tudo, o cérebro, tudo. Se concentra ali naquele instante. Você não consegue pensar aquela conta que eu não paguei, poxa, aquela coisa que eu vou fazer. Você não consegue. Você pensa, por quê? Porque você está com risco de perder a vida. Parece que o ego, ele se desarma e fala, agora assume aí, meu. Assume porque eu não consigo. Né? Então, é essa interpretação, esse método que o Eckhart Tolle eu pude aprender. Né? Pude aprender no sentido de entender, né? Porque o exercício é diferente. É assim, eu posso viver só nesse instante. Eu não consigo viver até a respiração. Quando você fala assim, existe o método da respiração. Porque a respiração é algo que eu só consigo fazer agora. Eu não consigo respirar para daqui 5 minutos ou respirar por 10 minutos para 10 minutos atrás. Eu consigo respirar para esse momento. Então, assim, quando eu percebo isso, quando eu faço esse exercício, eu acabo aquietando a mente. Aquietando. Sim. É isso. Não é? Agora, com relação... Eu não vou dizer para você o que é, o que não é, porque eu não gosto de definir nada, Lu. Sinceramente, eu não gosto. Eu prefiro não definir. Né? Mas eu vejo... É um ótimo exercício para mim. Viver esse momento. A gente, nesse momento, por exemplo, de pandemia, de resignação, que a gente fica dentro de casa a maior parte do tempo, que a gente não sai. Então, a nossa mente, ela se enche de coisas. Ela começa a nos atropelar com coisas que podem acontecer, que aconteceram, ou com outras pessoas com relacionamentos. E é tão importante a gente conseguir, vamos dizer assim, aquietar essa mente que fica gritando, que fica, sabe, inclusive no livro ele chama isso de lixo, esse lixo mental que não serve para nada, não produz nada, não tem nenhum objetivo. A única coisa que não é passado é a sua real natureza. Isso eu lhe garanto, eu posso falar isso aí. É a sua real natureza, o resto tudo é tempo. Tudo, exceto você. Não você, o César local aí e tal. A sua real natureza é a única coisa que não é passado. Até o presente e o agora é uma coisa até que a gente pode se aprofundar, né? Também aí, que tem algumas questões sobre isso. Mas a única coisa que não pertence ao tempo é a sua real natureza. E está aqui e agora. Sempre e é esteve, o que você... sempre esteve e sempre estará. É permanente. Sempre estará. Isso eu lhe garanto. Isso eu lhe garanto, assim, talvez... E eu não posso dizer nem assim, quando você fala assim, isso é certeza, é a mente falando.
Então, para não embolar com a mente, eu só vou te dizer que a sua real natureza é a única coisa que não pertence ao tempo, que não é passado, porque tudo aqui é passado, até a pele do corpo, tudo aqui é informação, porque o universo todo é informação, é desenvolvimento, e tudo é informação, tudo é passado. Inclusive a luz, quando bate nos nossos olhos, mesmo até a imagem da minha mão, que eu estou olhando aqui agora, até aqui, quando ela chega até meu olho, ela já é passada. Não tem nada que você veja, que você toque ou imagine, porque você não pode se imaginar, você fica tentando até, se você ainda não se descobriu. Mas tudo é passado. Tudo é tempo. Então você que não existe momento presente, é isso que você está falando? Não é que não existe momento presente, você está aqui, a sua real natureza, eu vou dar um nome de agora e de presente, só na verdade, o que existe. Está aqui agora. A sua real natureza está aqui agora, não está em outro lugar. Você não vai encontrar na frente. Está aí agora. Você é o presente, a presença, a testemunha. Mas até a testemunha, quando a gente fala assim, a gente tem uma impressão de localidade, ela ainda... Quando a gente fala assim, a testemunha ainda não é tão você. Ainda é... Né? Até quando a gente fala da experiência, tudo. Você é anterior a tudo que você imaginar. E é o que você é aí agora. Esse aqui é o detalhe. Não é uma coisa que você vai se tornar. É aí agora, que está olhando pelos seus olhos, entendeu? Na verdade, só que de uma forma profunda. É anterior a tudo que você pode tocar e imaginar. Mas é você. O que está acontecendo aí com você agora, o que pode acontecer, acontece, aliás, com todos nós, até a gente ir se conhecendo, é a confusão, é uma identidade trocada que tem entre você e a mente, e o corpo. Depois do corpo você pula para a mente. Aí da mente... Quer ver um negócio? Ó? Quando a gente fala assim, o negócio é olhar para dentro. Onde é dentro? Primeiro você fala assim, dentro do corpo, né? Vou olhar para dentro. Então, eu vou olhar... Aí você tenta... Aí depois de você querer se aprofundar no corpo, aí você diz, não, para dentro é para a mente. Aí você vai no fundo, até que você descobre, entendeu? Que a mente é fora, o corpo é fora, só você, o dentro e fora não existe. Tudo que existe está acontecendo em você. É a autoinquirição do Ramana Maharishi. Autoinquirição. Onde está o eu? Onde está o eu? Onde está o eu? Né? Então, é esse questionamento, né, profundo, até que desaparece o eu. Não adianta você ficar assim, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, não. Você tem que partir com a mente mesmo, até para poder ter Sim, esse eu você vai procurar na mente. Né? Aí quando você vê uma viagem para dentro, aí a gente imagina dentro como, Bira? Dentro. Sim. Aí você pensa que é dentro da cabeça. Aí quanto mais fundo você vai, até um ponto que você vê que, na verdade, aí a gente acha assim que, por exemplo, isso aqui é externo. Então a gente começa, aqui é externo e aqui é dentro. Então eu vou entrar para dentro, eu vou investigar. Mas você vai indo e você vai ver que o corpo é externo a você, a sua real natureza, a mente é externa a você. Entre aspas, isso assim no começo, porque, na verdade, você, no final das contas, não tem separação, né? Não tem separação da manifestação e do que é anterior à manifestação. Mas, para entender a gente usando a mente, não tem como não falar dessa forma. É que essas são questões de linguagem, e as questões de linguagem não traduzem. Então, a questão é o sentir. Como a pessoa vive em termos de linguagem fora, ela acha que as coisas acontecem fora, de fora para dentro, então a referência que o mestre dá é olhe para dentro, quer dizer... para começar, né? Entendeu? É uma referência. Para dar um start. Para dar um start, mas não que isso seja real, não existe esse dentro, esse fora. Né? É que nem quando eu falei assim que os Vedas, não sei se são os Vedas, aquela minha amiga fala, eu passo para fora da onde, né? Para fora da onde? Se é para fora, fica ali dentro. Assim, mas isso eu entendo bem, assim, não que eu entenda bem, mas eu estou entendendo o que vocês estão querendo dizer, porque a gente tem essa visão de separação de dentro e fora, é uma coisa que foi construída na mente. Quando a gente é pequeno, a gente começa a ter essa sensação de quem sou eu, o próprio eu. É natural que a gente tem, a gente vem com esses sentidos, os nossos sentidos,
fazem com que a gente perceba o mundo dessa forma. Fora da nossa pele, eu sou o que está aqui dentro da minha pele, né? Os sentidos da gente dão essa noção, essa sensação, né? E os sentidos não estão separados da mente. Então, é conhecendo a mente e essas sensações que o falso vai ruindo e você vai descobrindo o que você é. Mas vai descobrindo assim, porque você não vai assim pegar e olhar para você assim. Você é o que você é, tá aí, tudo, você vê tudo. Tudo acontece em você. Luciana, se uma amiga sua chega para você e fala que não está legal, não está bem, está com a mente confusa e tal, né? Está cheia de problemas, o que você fala para ela? Não fala nada? O que você Aí eu fala? vou falar para ela ir conversando, se abrir, se ela quiser falar alguma coisa, porque eu não. Se abrir, quer dizer que ela tem um lado de dentro. Abrir o Mas coração. ó, é a linguagem que você vai falar com ela. É a linguagem que ela vai entender. Eu Fala uma coisa que procurando fazer com que ela saia disso. E o que você fala? Depende, me diga aí um problema que ela tenha. E você não quer responder. Não, depende do problema que ela tem. Ela tem que me dizer qual é o problema dela. Eu digo, meu marido me largou. Eu digo, minha filha, vamos para uma festa. Não. É isso aí, Lu. Depende do qual é o problema. Depende do problema dela, né? Se ela tiver, meu pai está doente, aí eu não vou chamar ela para uma festa, né? Aí eu vou conversar até com ela, fiz, olha, isso, a vida faz parte da vida, né? Aí vai depender muito até do entendimento que ela tem da vida, né? Aí eu posso até falar dessas coisas que a gente fala, de repente. Então, Depende. eu estou perguntando para ver assim, a linguagem que você usa, né? A linguagem. Porque essa linguagem nunca vai traduzir realmente, a não ser que você fale para uma evasão, né? Ah, então vamos para a festa. Aí ela vai, né? Só que no outro dia ela vai continuar com o problema, né? Ela vai continuar sofrendo. Você não deu nenhuma solução, você deu uma evasão, né? Você fez ela fugir para algum lugar. Você desviou a atenção dela, né? Tipo, desviou a atenção. Eu dei um exemplo, né? Que eu nunca fiz isso. Não, a questão é assim, se você o que você tem para dizer, né, numa situação dessa, de desespero, para uma pessoa que está em desespero, que chega e abre a sua porta e fala, não, sabe, no total... Uma última pessoa que chegou para mim, que estava, não vou citar o nome, mas se ela me assistir, ela vai ver que ela teve uma briga e teve tudo. Eu fiz, olha, a primeira coisa que você vai fazer é respirar 3 vezes e se acalmar, porque qualquer atitude que você tome agora nesse estado pode gerar um outro acidente, pode gerar mais confusão, né, do que já aconteceu agora, né, de briga e tal. Então, respire primeiro 3 vezes, não saia de casa, está querendo viajar, tenha calma, porque você saindo nesse estado, você corre até o risco de atravessar uma rua sem atenção, e ela se acalmou, inclusive. Então, eu falei para ter calma, porque nesse estado que você está, se você for agora como você está querendo, você pode até sofrer um acidente na rua, alguma coisa assim. Se acalme primeiro, né, para tomar as atitudes com calma. Foi isso há pouco tempo, que é a última que teve. Então, você falou para ela ter atenção à respiração, né, e respirar profundamente. Se acalme primeiro, se acalme, não saia, não faça nada antes de ter lucidez, porque você está com raiva. Momentos, né? Mas ela não se acalma, o ego não pode acalmar-se a si mesmo, né? O que você pode falar é para ela respirar simplesmente, prestar atenção na Falei para ela respirar pelo menos agora, por exemplo, para agora, respira 1, 2, 3, aí para a gente conversar. Foi isso que eu falei para ela. Aí vamos conversar, tenha calma. Você está querendo sair daí correndo, não sai agora, espere um pouco, deixa o seu coração desacelerar, uns instantes, beba um copo de água, porque se você sair assim, você pode ser atropelada. Intuitivamente, o que a Luciana fez foi uma técnica de meditação. De atenção, né? Atenção. Olha, tira o foco do seu pensamento e passa ele para a sua respiração. Exatamente. Intuitivamente. E isso, muitas pessoas fazem isso e às vezes nem sabem o motivo, né? Mas, olha, é interessante. A nossa mente, ela realmente ela nos trai o tempo todo, né? Se a gente não estiver consciente, né? Se não estiver atento,
E esse estar atento talvez é uma parte separada da mente também, né? Não deixa de ser a mente. Não sei bem aonde que a gente... E a nossa mente tenta o tempo todo desviar a atenção do que está acontecendo. E por isso que eu, quando você fala natureza atemporal, eu entendo como aqui e agora. Eu entendo como aqui e agora. Sim. E isso, para mim, a real natureza, ela é essencial que ela aprenda, assim, que ela não, que a gente consiga estar nessa situação, de uma situação atemporal, fora do passado e fora do futuro. E eu chamo isso César, chamo isso de presença, de presente. Sim, presença. Né? Mas você pode estar presente é tempo, né? Presente é tempo. Agora, presença é você estar atento, né? Mas assim, eu entendi o que você está falando. Então, em vez de o chamar agora, inclusive, eu se vou chamar refere de a presença. tempo, né? É isso que eu estava dizendo. O agora e o presente, eles ainda é tempo. Então, já é uma coisa ainda que não é o mais profundo. Esse presente eu vou chamar de presença, então, para a gente se alinhar. Eu acho que seria assim, melhor ainda ficar em quietude, deixar que os pensamentos venham e vá. Olha, né? inclusive... Não interferir nos pensamentos, não agarrar os pensamentos. Você pode estar presente mesmo que os pensamentos aconteçam. É isso que eu estou tentando te dizer, César. Quietude. Você é a presença. Então, assim, estar presente não é necessariamente não estar pensando, é você ter essa distância da mente, porque mesmo que surja o pensamento, você está presente. Então, você está caminhando e, de repente, surge um pensamento disso, você continua presente, observando o próprio pensamento. O pensamento não está se confundindo. Agora ficou muito claro, agora eu entendi. Ou nem observa, né? Deixa eles irem, passarem. Agora eu entendi o que você está querendo dizer. Você está dizendo assim, ó, você não é sua mente. Então, não é a sua mente que tem que estar no aqui e agora, é você. E aí você pode estar presente e não necessariamente a sua mente estar no aqui e agora. Ela pode estar... Isso. Porque a mente, por isso que eu te falei que a mente ela nunca é presente. Porque a mente é o pensamento, é esse processamento. Ela tem as memórias e produz o pensamento. Todo pensamento. Por isso é que você tem que aquietar a sua mente. É como se você olhasse para o fundo de um lago. Certo, mas mesmo que ela não se aquiete. Mesmo que ela não se aquiete. Não, mas quando a mente não... Vamos supor. Você precisa ter clareza de algo, né? Do que está acontecendo. Para que isso ocorra, você precisa que a sua mente se aquiete, ou não? Sim, aquiete. Não precisa? Saia do tempo, saia da noção de eu, saia de que há um sofredor aí. Mas agora, eu compreendo, Luque, o que você está dizendo. Olha, a mente pode estar inquieta, bagunçada, toda agitada, e eu estar presente, é isso? Sim, exatamente. Sim. Exatamente. Exatamente. Sem interferir. Tá. Mas então vamos entender. Não é agradável, né? Uma mente agitada, mas você está presente. Aliás, você está sempre, mas você está presente, consciente de que você está presente, quando você vê que a mente está agitada. Por exemplo, poxa, a mente está agitada, né? Na hora que você constata, por exemplo, você está constatando, quem é que está constatando isso, por exemplo? Eu falo da verdade. É a mente? Não existe um eu constatando. Não existe um eu constatando. Não, se tiver constatatação, é a mente. Não existe um eu. Você está presente. É atemporal. E né? O que é que está aí? É o permanente. A presença. A mente está agitada, mesmo estando agitada, você está presente. O presente... Você está presente, não, você é a presença. Sem a presença... O presente refere a tempo. Mas a situação ideal é que eu aquiete a mente, não é, Lu? Não é isso? Num primeiro momento. Se você ficar nessa de aquietar a mente, você vai ficar... É uma neurose, sabe? Na verdade, a verdadeira meditação, a meditação mais profunda é ser o que você é ser essa temporalidade que você é e que está aí. Só que, realmente, para chegar nisso, aí vale tudo, vale as técnicas que vão ajudar.
ajudar, ou então a contemplação. Eu não posso determinar para uma pessoa e dizer, você só vai conseguir ser o que você é se você fizer isso. Isso é uma boçalidade. Né? Eu sei dizer isso apenas que a sua real natureza e a temporal está aí sempre, é o que é, entendeu? Simplesmente é, entende? Agora, independente da mente estar agitada ou não. Agora, naturalmente, ocorre de que quanto mais você é você mesmo, né? Você é você mesmo, naturalmente a mente tende a estar mais apaziguada, mas não tem uma garantia, porque mesmo os mestres, até os mestres aí que estão aí, como é que diz, ensinando trilhões de pessoas, mesmo eles se alteram, né? Não tem uma Mas garantia. eu entendo isso, eu entendo. Não estou falando que é o tempo todo. Eu só estou dizendo a você que existe. Nós não estamos falando de prática, aqui a gente está falando de prática, de Tem buscar. prática, você pode fazer práticas Agora, para por exemplo, aquietar a mente, que se você fala, necessariamente não vai te quando levar a eu ser o que entendo, você é. Não eu, necessariamente. eu entendo quando você fala o que eu sou, isso eu entendo. Ó, você é a presença, você é a consciência, você é isso. Agora, como a minha mente está, ela está inquieta. Como eu faço para que ela fique silenciada? É essa técnica que a gente está conversando aqui, dialogando, para tentar encontrar maneiras, né? Então, aí o Bira falou da respiração, aí vem aquilo que eu falei do Eckhart Tolle, que ele trazer a atenção da mente para o aqui e agora, é isso que eu quis dizer. Agora, aí quando você fala assim, não, mas a mente nunca vai estar no aqui e agora, aí me confundiu, aí eu realmente me confundi. Aí eu A falei, mente é o processo do pensar, é o eu. O eu nunca vai estar no agora. Você é o agora, digamos assim. Só que agora é tempo, mas para poder ficar mais claro, você é a vacuidade, você esse espaço, você é essa vacuidade, entendeu? E tudo acontece em você, a mente agitada, a mente calma, entendeu? Agora a mente em si, ela é passada, ela é um processamento de pensamento, né? De informação, é o eu. O eu, agora sim é útil, né? Ela tem uma função, isso tem uma função. Não é para ter uma guerra, né, com a mente, com o eu. É só reconhecer, compreender e ver o próprio processamento. A mente se acalma naturalmente. Agora, não tem garantia. O mesmo, eu não sei do Buda, né? Eu acho que ele é o cara, né? Mas todo organismo pode ter, inclusive, uma coisa química que provoque algum problema no processamento. Entendeu? Então, assim, não tem uma garantia de que não vai acontecer nada com sua mente, que ela vai estar sempre ali operando daquela melhor forma, porque pode acontecer, você come um alimento que está lá com substância que você não sabe e provoca um desequilíbrio na eletricidade aí cerebral que vai mexer com a mente. Pode acontecer, pode acontecer. Não tem agora eu garantia. tô falando. Não, entendi. Assim, ó, essa, o corpo, ele, ele pode sofrer interferências múltiplas, externas e internas do corpo, químicas, né? Agora, a presença, a real natureza, ela vai muito, ela é além disso, Ela não né? se altera por nada. Ela não se Por- altera jamais. Você acha que ela é impermanente? Que ela é Não, permanente? ela é completamente absoluta, imutável, Ela é imutável, Lu? entendeu? E fora Mas do o tempo. budismo fala que tudo é impermanente, As coisas do tempo. Toda manifestação é impermanente. relacionado ao tempo. Já essa essência, você acha que não? Assim, A mente, por exemplo, a mente é completamente mutável, sim, né? mas, por exemplo, essa Qualquer real coisa, natureza. E essa ela real não. natureza? Agora eu vou perguntar para É o vazio, vocês. é o vácuo, é um sem um segundo, não tem tempo, não tem matéria. Para poder Não, existir mas tempo, deixa eu precisa ter perguntar. matéria. Mas deixa eu perguntar, você não deixou eu perguntar. É o seguinte, essa real natureza, ela, por exemplo, a real natureza do Bira, a real natureza da Luciane e a real natureza do César. Tá errado falar isso, é uma só. É. A cara de César.
Foi a melhor cara sua que eu já vi. Todos... tipo, Não, agora eu entendi. É o todo. É o tal do Deus. É isso. Mas então, que legal, que legal. Assim, eu tenho esse conceito também de plenitude. Se eu tivesse perto, eu te dava um abraço agora, que você foi uma cara muito fofa. Muito legal essa cara que tinha que ter registrado. Vai estar registrado, depois eu vou ver. Você fez, então a gente tem a mesma natureza. E, assim, é como se quando você chegasse lá, assim, quando eu falo lá, não estou falando de localidade, não, tá? Quando você chega em você, na sua real natureza. É assim, a própria singularidade do universo é isso, né? Que em algum momento do tempo, fisicamente, tudo estava lá num único lugar, num único instante, né? Aliás, não tinha instante naquele momento. Naquele momento, olha que legal, no Big Bang o tempo não existia, né? A gente presume, é porque a gente só pegou acho que 300 mil anos, né? A ondas de fundo de micro-ondas, né? A gente tem informação um pouquinho depois, assim, a gente tem bastante informação. Mas assim, a gente presume um tempo zero, o início do tempo, né? A gente presume o tempo zero quando não tem como se não tivesse manifestação, porque o tempo só começa quando tem precisa ter matéria. Porque o que é o tempo? O tempo é uma medida do movimento da matéria no espaço, né? Então, assim, o tempo, se você não tem matéria se movimentando para você medir que aconteceu aqui num segundo e depois foi acontecendo isso. Segundo a teoria da relatividade, o tempo ele existe na medida que existe também o espaço. Quando não existe espaço, não existe tempo. E se o espaço se dilata, ou se contrai, ou se estica, o tempo vai junto com ele. Então, por exemplo, num lugar, numa determinada região do espaço, onde existe uma concentração de massa tal que cria uma deformação, ali está deformado tanto o espaço, ele se curva, quanto o tempo também. Ou seja, o tempo passa de forma diferente. Se de repente eu estou passando lá com o meu relógio lá e tal, o meu relógio vai andar devagar em relação ao seu que não está passando lá. Ou seja, o tempo é relativo e o espaço também. Se num momento onde o universo esteve concentrado nesse momento singular, que chama singularidade, o universo esteve em um único ponto, ou seja, nem o espaço nem o tempo existiam. É um tempo zero. Assim, a passagem do tempo não existia. A passagem do tempo não existia. A gente presume que teve um tempo zero antes até de surgir alguma singularidade, você entende? A real natureza sua é anterior a tudo que você possa detectar. Mas isso aí não parece meio... Aí eu pergunto para você, não parece meio místico isso? Eu acho que toda a mística, né, se você fosse aprofundar em toda a mística, principalmente a hindu, eu acho que quase todos, existe isso aí, essa questão. Eu não estou fazendo essa pergunta no sentido de te induzir a responder que sim, não, viu? Eu digo assim porque, aliás, eu acho que a mística... Mas é porque isso não é É uma palpável, outra né? forma de explicar. A ciência é uma forma de explicar a magia, né? A magia das coisas. A ciência tenta... É uma outra forma de explicar a magia. Mas quando a gente fala assim, essa real natureza, essa essência tal, pô, vai ter gente que vai estar escutando e falar, tá vendo? É Deus, falei, é Deus, ó, é Deus. Tá, então, o que você acha que é místico quando a gente diz que quando a gente se aprofunda na realidade aparente, né? Em toda a matéria da natureza que a gente descobre, a gente vai lá no CERN, no LHC, que é um colisor de hadrons, que a gente pega e vai dividindo até chegar no ponto que a gente vê que toda a matéria surge do vácuo quântico. Isso é místico? Porque é mais ou menos isso que eu estou falando. Legal, saquei. Ou seja, os caras mostram um negócio que é um negócio assim, né? Até o ponto que não tem explicação, então é místico, né? Entendi.
Então, pela ciência, uma coisa palpável, que você vai lá, então eles vão te mostrar, olha, a gente está pegando a matéria, a gente está dividindo, a gente chegou num ponto aqui onde não tem mais massa, não tem mais matéria. A gente só tem aqui agora uma espécie de uma vibração que a gente pode imaginar que sejam como cordas. E essas cordas são como... essa vibração é o que faz... são vários tipos de corda, é o que faz com uma espécie de uma dança cósmica, faz surgir, isso é ciência falando, hein? Os cientistas. Faz surgir toda a matéria e todo o universo. Você veja, esse universo, a ciência diz isso, surge do vácuo. Desse vácuo tem as cordas, e essa vibração é como se no universo tivesse uma dança. Ou seja, na verdade, a religião ela aparece a partir do ponto em que as pessoas não têm o conhecimento científico da coisa. Aí elas falam que é Deus. Então é Deus. Mas só que é como se eu definisse as coisas. Eu falasse assim, tá vendo? Aí é Deus. Aí você já não conhece mais. Peraí, mas ainda não conheço. Mas na medida que eu construir um colisor maior, que eu acelerar mais a partícula... E eu vi uma teoria aí muito legal. Você já ouviu falar de positron, né? O que é o Bira? Eu não sei se já ouviu falar. Você já ouviu falar? Eu não sei o conceito, mas eu lembro. Você já ouviu falar de elétron? Já ouviu falar de elétron? Sim. Elétron, né? Então, assim, o positron é igualzinho um elétron. É igualzinho. Só que, em vez de ser carga negativa, ele é positivo. Né? Tanto, eles dizem que quando você come banana, sabe banana? Banana tem potássio. Tanto a gente não come banana para fazer exercício. Esse potássio, que é o símbolo K, tem alguns pósitrons. E o pósitron é uma antimatéria, é um antielétron. Se o pósitron colidisse com o elétron, se eles batessem um no outro assim, eles desapareceriam. Igual no vácuo quântico. Eles desapareceriam. Aí viraria energia, que a gente não sabe definir o que é energia. Né? Viraria um nada assim, pura energia. Sabe? Agora, isso todo mundo sabe, mas o que eu ouvi foi o seguinte: o pósitron, a teoria diz o seguinte, que o pósitron ele anda para trás no tempo. Entende? Então, assim, todas as partículas que são matéria andam para frente no tempo. Isso é uma teoria, tá, pessoal? Que eu ouvi, eu achei muito louco. A antimatéria, ela não só ela tem a sua carga invertida, existe o antipróton, o antinêutron não existe, porque o nêutron é neutro, ele não tem carga elétrica. Mas existe, ou seja, o nêutron ele é comum tanto para matéria quanto para antimatéria, tá? Se você pegar lá um átomo de antimatéria, um átomo de ferro antimatéria, antiferro, ele vai ter na sua eletrosfera, ele vai ter pósitrons e no seu núcleo ele vai estar nêutrons e antiprótons. Só que ele anda para trás no tempo. É uma teoria. Então, quando os caras colidem as partículas, começa a sair um monte de subpartículas, assim, né? Não sei se você já viu foto de colisão, faz aquelas redondinho. Aí, aqueles movimentos é que explicam... olha só que louco. É que explicam as novas partículas e como elas existem. Então, imagina, se você vê um pósitron, tem a explosão aqui, pá! Então, se anda para frente, o pósitron faria isso aqui, ó. Ele sai do meio e vai para cá. Agora, o pósitron não faz isso, ele faz assim, ó. Ele volta. Entende? Ele faz o caminho contrário. Muda a seta do tempo, é? Muda a seta do tempo, essa é a frase. É muito louco isso. E eu vi naquele filme Tenet que eu te falei. E aí o cara fala a teoria, aí eu fui atrás da teoria. Mas tempo é tempo, e tudo isso acontece dentro de você, na sua real natureza. Porque tempo não importa, é relativo, se ele anda devagar, se ele é reduzido, se ele é mais acelerado. Tudo isso, todos esses acontecimentos acontecem dentro de você, não do César, de você, na sua real natureza, que é a real natureza de todas as coisas. Não é maravilhoso? Não é incrível? Não é lindo? Mas como é que você vai se apegar com o eu? Como é que você vai se apegar com o eu se tem um monte de eu dentro de você fazendo a confusão da porra? Não. Tanto é que por exemplo, quando você fala algo a mim e você me contradiz,
ou eu te contradigo, existe um eu em você que reage, que é reativo. E em mim também. Né? Não, peraí, eu não aprendi assim não, Lu. O que você está falando? Né? Existe um eu. Agora, eu não estou nem falando de dominar esse eu, estou falando de compreender como ele opera, o modus operandi desse eu, né? Para a gente poder falar, tal, quer dizer, também a mente, mas no sentido de estar de sobreaviso que esse eu ele pode atuar em qualquer momento. Sim. E é isso que a gente estava falando aqui agora também, que os próprios, até os mestres, né, tidos como, né, eles também têm a reação, porque existe uma programação orgânica. Você não é o organismo, mas você começa a observar e ver as reações desse organismo. É claro, né, que a partir do momento que você observa, você tem mais lucidez. Então, você já não é mais... A gente já começa a não ficar tão estabanado, mas você não tem garantia nenhuma de que o cara vai te dar uma fechada ou vai atropelar alguém, que você não vai ficar, ir lá, tipo, claro. E ou chamar a polícia, tipo, chateado. Isso é natural. As reações, você não vai virar a gente não vai virar um robô, né? Não é isso que ocorre. Com a lucidez. Não vai matar as emoções, a sensação. Não, mas ocorre a apaziguação, sim. Mas, assim, aí você não vai ficar, né, tipo, completamente apático, né? Não vai passar a ser apático, não é o caso. Que isso não seja justificativa para tudo, né? Que isso não seja justificativa para tudo. Porque o que se fala é de uma raiva santa, né? É uma reação natural, uma reação... O exemplo lá de Jesus, quando ele vira lá as coisas no templo, né? Os mercadores do templo, né? Então, se fala nessa raiva natural, que o Dalai Lama fala, que o Eckhart Tolle fala, né? Que é algo que acontece, mas que você retorna a si mesmo. É diferente dos mestres aí, oportunistas que usam, por exemplo, o assédio sexual, tudo, depois fala que justifica isso, entendeu? Na física, a gente chama isso de equilíbrio. Eu ouvi uma, deixa eu te contar, depois eu conto. Não, foi de um mestre, de um cara no centro espírita que ele fazia... Foi agora, não é João de Deus, não. Ele dizia para a mulher, aí para as mulheres, ele pegava as mulheres várias, né? E uma das cantadas dele era de assim, tipo, não, a gente precisa da energia sexual para poder fazer esse trabalho. É Deus que não sei o quê, entendeu? Bira, a vontade de Deus. Bira, a gente chama isso de equilíbrio. Tem 3 tipos de equilíbrio. Tem o equilíbrio estático, o instável e o instável e o estável. Então, e dá para entender muito bem. Imagina que você tem uma linha reta aqui, uma mesa e tem uma bolinha. Equilíbrio estático, a bolinha está parada. Não tem nada que força ela nem para um lado nem para o outro. Equilíbrio instável, imagina que você tem uma montanha. Aí você põe a bolinha aqui. Qualquer perturbação, a bolinha... Equilíbrio instável. E equilíbrio estável é ao contrário. Imagina que você tem um vale, assim, um vale. Aí você põe a bolinha aqui. Aí você joga a bolinha para direita ou para esquerda, ela vai, porque é normal. Ela sofreu uma força. Ela sofreu uma força, mas ela retorna. Então, é interessante como as leis físicas, elas exemplificam bem o comportamento, né? O comportamento. Então, esse lance da raiva santa é algo, né, esse é o termo, né, que alguns usam aí. É algo natural, não é algo que acontece a todo momento, né? Quer dizer, num dado momento aquilo emerge, né? Tem exemplo do Papaji, do Krishnamurti, de uma porção de gente assim que perdeu a paciência e falou um monte. Da Monja Coen. A Monja Coen esses dias é Coen, né? Coen. A Monja Coen faz isso direto, viu? Direto, né? Não é só de vez em quando, não. Ela chega lá e fala assim... Ela é autoritária, ela metralha todo mundo. É complicada, mulher. Eu acho... Mira, eu vou ser sincero, eu até gosto que ela seja assim. Eu acho que é normal. Porque também...
Para desmistificar, porque o que que acontece? As pessoas pensam assim, oh, uma pessoa, né, aconteceu com essa pessoa, descobre a real natureza, está dizendo que é tudo, que é atemporal, que é não sei o quê. A pessoa pensa que aí essa pessoa ela é um santo, né? Diz Só falta para ela ver se ela vai. Ela Mas vai isso é uma andar sobre as águas, idealização, né? vai andar Isso é uma sobre as águas. idealização. É uma idealização e também É, tem um conteúdo moral aí também, que certos isso comportamentos são prejudica. imorais, são, Isso entendeu? prejudica a própria pessoa que pensa assim, porque ela nunca vai imaginar que ela é o que ela é, porque ela já é, porque ela imagina Ela só vai que reprimir, ela vai seguir um modelo e reprimir isso. e Bom, isso não vai. É um gente, conflito. É um a gente conflito. está com 2 horas de live, quase. Foi Né? maravilhoso, né? Eu adorei. Nossa, sensacional. Eu achei. Então, vamos nos despedir do pessoal para a gente encerrar a transmissão. A gente bate um papo. Vamos. Então, até no caso da gente vira, eu acho que agora só. Ou pode ser que tenha uma, mas ou então vai ser no ano que vem, né? Semana que vem já Já é, então vai ser até, gente, feliz 2022. 21. Que a gente está 21, Ah, 22. você já está querendo acelerar o tempo. O Natal é na sexta-feira, né? O Natal é na sexta-feira. Não é isso? Eu não sei, porque eu não sei o que é Natal. Então, quinta-feira é véspera, né? Meu aniversário é no Natal, dia 25. Aí. Nossa, eu senti uma cobrança aí. Sério mesmo, Lu? Seu aniversário. Quando eu era pequena, eu cobrava 2 presentes. Eu digo, olha, ele nasceu no Natal, Você vai muito chato, fazer porque 30 as pessoas anos. aproveitam, então Vai são fazer 30 presentes. anos. Eu, 5,2. Ah, vai, 5-2. O quê? Aí, Bira, você acha? 5-2. 5-2 tenho eu. Sério? 3,5, 3,5. Mas eu vou contar para trás agora. Contagem ao contrário. Eu uso o positron aí, vai. Isso O positron aí. Então, olha, pessoal, muito obrigado. Come bastante banana, né? A banana que dá esse efeito. Banana é bom, hein? Banana Vai, é bom. come banana. Mas ela pode sumir, porque se ela virar antimatéria. Daí ela volta renovada ainda. Eu faço todo dia eu sumo e volto. Eu fico assim, apareço, desapareço. Talvez, de certa forma, seja isso mesmo. Nesse espaço vazio, as coisas estão aparecendo e estão aparecendo. Uma boa parte da gente está indo e voltando. Né? Bom, mas vamos nos despedir do pessoal? Vamos. Boa noite, então, a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Agradeço aí o retorno, viu? Vocês terem me aturado. Imagina, vida. É sempre um prazer uma alegria. estar com vocês. Esse momento é tão oportuno, né, para a gente compartilhar tanto, vamos dizer assim, conhecimento importante. E eu quero agradecer a presença de todos também, por estar aqui com a gente, aqueles que ainda vão nos ouvir. E até a próxima. E feliz Ano Novo, feliz Natal, feliz mudança de ciclo, feliz término de ciclo. E que venha a vacina logo, que venha a vacina, que a gente possa sair, né? Que as coisas aconteçam, isso é muito importante. Vou encerrar, tá bom? Tá ok. Sejam. Aí a gente continua falando aqui uns